Encanto conta a história de uma família colombiana com poderes mágicos que decidem ajudar o vilarejo. Entretanto, a Mirabel é a única da família que não tem dom. Ao perceber que o milagre da família está sendo ameaçado, ela embarca em uma jornada para salvá-la e de quebra provar o seu valor. Lembrando que esse vídeo aqui vai ter bastante spoiler. Afinal, irei contar a história do filme do início ao fim. Então, timecode aqui na tela para vocês pularem à vontade. Mas, outro aviso que eu tenho que dar para vocês é que por esse filme ser um musical, não vou poder deixar as músicas originais tocando no vídeo. No máximo eu vou tentar colocar alguns covers, porque né, vocês sabem, YouTube. No entanto, para contextualizar vocês, eu vou descrever cada uma delas brevemente, já que pra trama elas são bastante importantes. Mas enfim, agora sim, vamos lá. O filme começa contando como surgiu a magia da família Madrigal. Após a perda do marido da abuela, seu ato heróico resultou no surgimento do milagre, manifestado por uma vela, que além de afastar os malfeitores, deu origem a uma casa encantada para abrigar sua família, a Casita. Com o tempo, cada filho recebeu dons mágicos, perdurando a tradição de ajudar não só a família, mas como também o vilarejo. Na história atual, Mirabel apresenta sua família para as crianças. Entre eles está a tia Peppa, que controla o tempo com seu humor, o Bruno, que... Ok, o Bruno consegue prever o futuro e por algum motivo ele fugiu de casa. Continuando, temos a mãe da Mirabel, que consegue curar qualquer pessoa com sua comida, vulgo melhor poder. A Dolores, que é uma fofoqueira que consegue ouvir tudo a uma distância absurda. Vai ter um dia que eu vou pra janela com um telescópio, que eu quero ver a fofoca no detalhe, eu quero olhar no olho. O Camilo, que pode se transformar em qualquer pessoa. A Luísa, que é praticamente a Léo Stronda. E Isabela, a favorita da família, que consegue criar flores do nada. E como eu já expliquei, a Mirabel, bom, ela não tem nenhum poder. E fica bem claro como isso mexe com ela e a deixa desconfortável. Admitir a realidade? Obrigado, meu anjo. Antes eu levar um soco na boca do que receber um comentário desse. Apesar disso, a Mirabel dá o seu melhor para ajudar na organização da cerimônia do Antônio, o filho da Peppa, que está prestes a receber os seus poderes. Mesmo assim, a abuela basicamente chama ela de inútil da forma mais leve e, entre aspas, gentil que eu já vi em toda a minha vida. Mirabel, eu sei que quer ajudar, mas é que hoje preciso que seja perfeito. Toda a cidade depende da nossa família, dos nossos dons. Então a melhor maneira para alguns de nós contribuir é dar espaço para que o resto da família possa fazer o que faz de melhor, tá bom? Mas bom, a cerimônia acontece, Antônio ganha os seus poderes de controlar e se comunicar com os animais, e todos comemoram tirando uma foto sem a Mirabel, o que a deixa bastante feliz, levando ela a cantar um monólogo onde ela expressa o quanto ela se sente triste, não por não ter nenhum poder e realizar grandes feitos, mas por não se sentir valorizada e respeitada pelo que ela é, especialmente pela abuela, levando ela a sentir uma dor que ela não consegue suportar mais. Após isso, ela percebe rachaduras se espalhando na casita e tenta alertar a todos, mas é ignorada. As rachaduras estavam ali, estavam por toda parte. Preocupada, ela decide agir, investigar e descobrir o que tá ameaçando o milagre da família. No dia seguinte, ele interroga a Dolores, que fala que ouviu os olhos da Luísa tremendo e agindo estranha. Então ela vai atrás e... Eita porra! Caralho! Enfim, ela vai atrás dela e começa a interrogar e pressionar a Luísa pra poder contar o que tá acontecendo, e a mesma começa a cantar. E ela conta que se considera uma mulher extremamente forte e poderosa. Entretanto, ela se sente sobrecarregada, nervosa e ansiosa e pressionada pela família. Mesmo ela admitindo que se sente orgulhosa pelo que ela é, lá no fundo o que ela realmente quer é uma vida mais leve e despreocupada. E a Mirabel aconselha ela a pegar mais leve com as coisas, a não se pressionar demais, a não se cobrar demais, e ela se sente um pouco mais feliz com isso. E ela conta que sentiu seus poderes ficarem mais fracos, e que talvez isso tenha a ver com uma certa conversa que ela ouviu dos adultos sobre uma visão que o tio Bruno teve antes de ir embora. Não falamos do Bruno! E que talvez o quarto do tio Bruno tenha o que ela precise. Chegando lá, ela enfrenta alguns desafios, mas nada muito complicado. Eita! Por fim, ela consegue recuperar a visão de Bruno e sair de lá antes de ser enterrada. Após isso, ela reúne as peças e ela percebe que a visão tem a ver com ela. Enquanto isso, a tia Peppa chega e a Mirabel pergunta pra ela sobre o Bruno e as visões dele, e praticamente todo mundo começa a cantar um maravilhoso Não falamos do Bruno, não, onde todos relatam que Bruno era um cara sinistro que trouxe desgraça e terror para todos com suas profecias. Por fim, o pai dela acaba entrando no quarto e Mirabel conta tudo. Ele até acredita, mas sugere pra ela ficar de bico calado e não contar nada para não estragar o pedido de casamento de Isabelle. Porém, a Dolores, como uma boa fofoqueira, consegue ouvir tudo e conta pra todo mundo na mesa. Resultado, as rachaduras voltam e se espalham mais, os poderes de todo mundo começam a falhar, o pedido de casamento é arruinado e a abuela descobre sobre a visão de Bruno, deixando-a furiosa.
Enquanto isso, a Mirabel segue os ratos que pegaram os pedaços da visão do Bruno até um buraco escondido na parede. Ai, tá parecendo outro filme que eu já analisei aqui no canal, inclusive card aqui em cima. Chegando lá, ela avista uma figura encapuzada que rapidamente escapa de lá ao ser notado. Após uma perseguição, ela consegue alcançá-lo, revelando-se ser o tio Bruno. Que nunca fugiu de casa e permaneceu escondido no vão das paredes, virando um aficionado em boa sorte, como isolar na madeira, cruzar os dedos, jogar o sal no ombro, se inscrever no canal, dar o like, coisas assim, sabe? Além disso, ele revela que os motivos dele ter fugido de casa foi por conta do preconceito que as pessoas tinham como consequência de suas profecias. No dia que a Mirabel não recebeu o seu dom, a abuela pediu para o Bruno ter uma visão, e ao fazer isso, resolveu fugir de casa para proteger a Mirabel. Entretanto, com o intuito de saber mais sobre o que vai acontecer, ela consegue convencer o Bruno a ter uma outra visão no quarto do Antônio, que resolveu ajudar. Por fim, ele consegue realizar o ato, e em sua nova visão mostra que a Mirabel precisa abraçar a Isabela, o que a deixa extremamente furiosa, porque as duas não se gostam. Mas ela acaba aceitando e vai atrás dela. Chegando lá, ela vê que a Isabela está furiosa com a Mirabel e culpa ela por tudo, basicamente. E ela rebate chamando ela de egoísta, e responde assumindo que passou a vida inteira fingindo ser uma garota perfeita, e que inclusive só aceitou o casamento com Mariano para agradar a família. Quando ela finalmente consegue colocar todas as suas frustrações pra fora, ela cria um cacto, que é como se fosse uma nova faceta dela que ela nunca tinha descoberto. Com isso, ela começa a cantar, falando que se sente pressionada por ser a filha perfeita e ter que atender as expectativas dos outros, fazendo-a esconder suas emoções. E que, na verdade, o que ela mais quer é ser ela mesma e não seguir mais esse ideal de beleza. E Mirabel a incentiva a ser mais autêntica e seguir o seu próprio caminho ao invés de querer agradar os outros. Durante a cantoria, as duas se conectam se abraçando, deixando a vela mais forte como dita na visão. E aparentemente o plano da Mirabel dá certo. Só que a abuela aparece e briga com a Mirabel, culpando-a por causar rachaduras, pelo Bruno ter ido embora, por arruinar a Isabela e pelos poderes da luz estarem enfraquecendo. Ou seja, ela basicamente fala que a Mirabel quer destruir a família. Com isso, a Mirabel conclui que a família está sendo destruída por conta da abuela, que além de excluí-la por julgá-la como inútil, sobrecarrega todo mundo da família. Tanto que o Bruno só foi embora porque ela viu o pior nele. Com isso, as rachaduras só aumentam, todo mundo perde seus poderes e no final a casita é destruída. Sentindo-se culpada, Mirabel foge, mas a abuela consegue alcançá-la. Ela revela que se sentiu perdida quando o abuelo partiu, e ao se esforçar ao máximo para preservar o milagre, acabou negligenciando a família. Agora ela compreende que sua família é mais importante do que os dons deles. Após isso, elas se perdoam. Por fim, o Bruno aparece para defender a Mirabel, a abuela acolhe ele e assim, juntamente a família e os moradores do vilarejo, eles consertam a casita e a magia é resgatada. E é assim que termina o filme Encanto. A Mirabel se destaca bastante como protagonista, assim como a família inteira. Os personagens são interessantes, envolventes e contribuem com a trama de forma simples, porém significativa, sabe? É incrível como todas as canções do filme são memoráveis e muito bem feitas, sabe? Elas refletem as emoções dos personagens e seus dilemas de forma brilhante. E não tem como, se tem uma coisa que a Disney tira de letra é em fazer musicais maravilhosos com músicas marcantes compostas pela maravilhosa Germane Franco, assim como o vocal encantadoramente lindo do Sebastián Yatra, que canta as músicas em espanhol ou mexicano. Mexicano é espanhol, né? Eu acho que o mexicano é espanhol. É espanhol, ele canta espanhol. É maravilhoso, inclusive uma das minhas músicas favoritas do filme é Dos Oroquitas, que é linda. A trama do filme é uma clara analogia ao capacitismo, que pra quem não sabe é o preconceito a pessoas com deficiência por acreditarem que elas não são capazes ou inferiores. Preconceito esse que a Mirabel sofre diariamente e luta para combatê-lo. Além disso, o filme mostra os impactos de uma família que se cobra por autoaperfeiçoamento dos demais membros da família. Isabela nunca é perfeita o suficiente, a Luísa nunca é forte o suficiente. E no meio disso vem a Mirabel como papel de apaciguadora, por entender e apoiar suas dores e fraquezas. Uma coisa que me incomodou um pouco no filme foi o seu final, que me pareceu um tanto covarde quanto contraditório a mensagem central do filme de que você é mais importante que os seus dons. Mas não é o que me prejudicou e tornou a experiência totalmente negativa. É só um detalhe besta, sabe, que me incomodou um pouco, mas nada demais. No final das contas é um filme ótimo, é um filme bem padrão Disney, com ideias interessantes, uma história bem sólida que não se arrisca demais, personagens bem feitos, músicas maravilhosas, qualidade gráfica e ambientação excepcionais, impecáveis. É uma animação infantil que eu super recomendo pra toda a família. E vocês concordam comigo ou não? Comentem aqui embaixo que eu tô super curioso pra saber a opinião de vocês. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que tenham gostado. Eu sou o Bérico Coelho, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Muito obrigado, um abraço e fui!